A inflação é culpada pelo aumento no preço de produtos, de aluguel, de salários e também é um motivo pelo qual seu poder de compra diminui em alguns momentos. Mas o que é inflação, afinal? Por que ela existe e como impacta a economia? É o que nós vamos abordar no Notícia em Detalhe de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. No Brasil, a inflação é calculada pelo IBGE, que mensalmente faz uma pesquisa que leva em consideração os preços de mais de 400 itens em 10 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Vitória, além de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. O propósito é medir a variação de preços de cada produto ou serviço consumido pela população, como arroz, feijão ou até a passagem de ônibus, e o peso disso no orçamento familiar. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A inflação impacta diretamente na economia do país e no poder de compra das pessoas. Ela influencia no mercado econômico. Com índice em alta, produtos e serviços ficam mais caros e a população terá que gastar mais para adquirir algo. Apesar de parecer algo ruim, os economistas dizem que todos os países devem ter o mínimo de inflação. Para falar sobre o assunto, convidamos aqui hoje o Guilherme Dizzi, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Seja bem-vindo, Guilherme. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês do Portal Contábeis. Guilherme, qual que é a finalidade da inflação? A gente vê muitas notícias de que ela está alta, mas por que os países precisam desse mínimo de inflação? Inflação, na verdade, é um equilíbrio entre oferta e demanda de produtos e serviços. Então, são vários produtos captados, por exemplo, desde supermercados, produto de higiene e beleza, até serviços de transporte, a alimentação também fora do domicílio. Então, são vários produtos e serviços que são equilibrados diante de oferta e demanda. Para quem está nos assistindo agora, é bom lembrar no início da pandemia. Lembra que faltou álcool gel? Então, quando você teve uma baixa oferta muito grande, faltou álcool gel no mercado, os preços subiram lá em cima. Então, é nesse equilíbrio que a economia trabalha. Então, a gente tem todos os grupos do IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial, eles são ponderados ali mensalmente, porque uma compra de supermercado tem um peso maior no orçamento do que, por exemplo, um gasto com vestuário. Então, é todo feito um cálculo para chegar numa variação mensal, que é a nossa inflação. E quais são as causas desse aumento de inflação? São dois tipos de inflação. Primeiro, a gente tem uma inflação de demanda, que é quando as famílias têm dinheiro, tem a injeção do auxílio emergencial, ao aumento do emprego, as pessoas estão mais confiantes, elas vão lá, gastam mais e, com isso, tendem a aumentar os preços dos produtos e serviços. Por outro lado, a gente tem a inflação de oferta, que é a que a gente está vivendo nesse momento. A pandemia desequilibrou a cadeia de produção no mundo. Então, você teve uma trava muito grande na produção e, de repente, a economia reagiu tão forte que não houve ali oferta, né, para atender uma demanda muito forte. Então, essa pressão da oferta foi muito grande, que causou aí efeitos sobre a alimentação, transporte, serviços também como energia elétrica. Vou pegar alguns exemplos aqui para ficar claro para quem tá nos assistindo. Gasolina. Por que ela está cara? Porque o preço do petróleo lá no mercado internacional está mais caro, subiu quase 90% em um ano. Além disso, você teve o câmbio também, o real, a nossa moeda, se desvalorizou. Então, ao comprar o petróleo lá de fora para produzir a nossa gasolina, a gente pagou mais caro no ano, então a gente repassa ao consumidor. Outra questão, por exemplo, a questão do gado bovino para corte. Houve uma redução muito grande. Por quê? Porque teve as exportações para a China aumentaram, nunca foram tão altas. Então, reduziu o nosso estoque de rebanho para corte. Então, faltou ali para carne, etc. e tal. Por isso, as nossas carnes ficaram mais caras, além de outros fatores. A seca, você reduziu o pasto, você teve que complementar a ração animal com farelo de milho, de soja, que subiram de preço, dobraram de preço no mercado internacional. Então, os custos ali da oferta subiram tanto para vários produtos que a gente está vendo uma inflação agora, nesse momento de 2021,
e que deve continuar para 2022, pelo aumento de custo impactando aí nos preços para os consumidores. Guilherme, e para as empresas, elas também sentem esse impacto? Certamente, é impacto de todos os lados, né? A gente está vendo agora, para a empresa, provavelmente vai ter o impacto aí da energia elétrica, do custo, né, da bandeira vermelha, né, por conta da escassez hídrica que a gente está sofrendo. Então, isso vai ser impactado sim. Você imagina um salão de beleza que utiliza ali o dia todo, ar-condicionado, secador de cabelo, aquelas máquinas, né, para hidratação de cabelo. Tudo isso vai consumir mais energia, ou seja, vai consumir o mesmo tanto de energia, só que pagando um preço mais alto. E isso você reduz a margem desse empresário. Por isso é muito importante o empresário, nesse momento de uma inflação elevada, começar a rever de onde pode ser cortados os custos ali não essenciais para conseguir manter a margem, porque os custos ali de empregados, de alimentação, de energia elétrica, de transporte estão aumentando. Então está tendendo a reduzir a margem e com isso o empresário tem que ficar muito atento. E é verdade que essa inflação impacta até contratos e índices? Como que funciona isso? Exatamente. Quem nos acompanha aqui sabe o que é o IGPM, né? O Índice Geral de Preço de Mercado, que é aquele indicador de inflação que está ali muito no contrato, né, das empresas com a alocação de aluguel, de um imóvel, por exemplo. Então, o índice de IGPM, que hoje está em 24% no acumulado dos últimos 12 meses, ele impacta nos contratos aí, de aluguel, né? Aqui a gente fala contrato de aluguel, mas tem outros ali, você joga na cadeia toda. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um galpão e meu contrato do aluguel do galpão é indexado pelo IGPM. Se ele subiu 24% nos últimos 12 meses, eu vou ter que repassar isso ao consumidor. Então, é um efeito na cadeia toda. Se você tem um aumento ali do indexador, né, da variação, você passa para toda a cadeia. E o problema é que a gente não está vendo uma variação, aquela variação de 2%, 3%. A gente está falando de 30%, chegou a quase a 40%. Então, essa inflação que a gente está vivendo agora tem impactado muito aí as empresas e contratos com empresas e também com fornecedores. Guilherme, como você comentou, isso acaba afetando a cadeia toda, inclusive os consumidores. É por isso que tem a reposição, o reajuste anual no salário deles? Exatamente, né? A inflação ela vai subindo a cada ano, né? Dificilmente a gente tem no cenário do Brasil uma deflação, uma queda de preço, porque a gente tem vários problemas aqui estruturais que fazem com que aumentem esses custos aí para os empresários. A gente tem uma inflação constante. A gente teve uma inflação próxima a 10% em 2015. A gente está de novo numa inflação próxima a 10%. E a grande questão da inflação, quando você tem uma inflação alta, é a expectativa. Então, se eu estou agora em 2021, achando que a inflação vai continuar alta em 2022, eu já precifico meus serviços e produtos agora. Então, eu já coloco a inflação estimada para o ano que vem, porque eu já sei que quando acabar meu estoque, eu vou precisar gastar mais para reposição, porque os produtos estarão mais caros no ano que vem. Então, é um efeito cascata que a gente vai vendo com inflação elevada, que os empresários vão embutindo a inflação futura no presente. E isso você vai para toda a cadeia aí, porque quanto mais você vai tendo uma expectativa alta de inflação, você vai subindo os preços e principalmente quem paga nessa inflação mais alta, que a gente fala que é um imposto, né? São aquelas famílias de renda mais baixa. Elas que sofrem porque não tem muito como ali realocar a parte da renda, porque já está toda comprometida. Você imagina, aumento dos alimentos, dos transportes, de energia elétrica e gás. A gente está falando aqui, basicamente, 2/3 do orçamento já com aumento significativo dos preços. Então, é muito difícil para consumidores, empresários ali lidarem nesse momento de inflação mais alta do que a gente esperava. E Guilherme, quando se fala em inflação, em taxa de juros, muito também se fala de Selic. Qual que é a função dela no meio disso tudo? Olha, a Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. Ela que é referencial, por exemplo, quem está no rotativo do cartão vai ser referenciado na taxa Selic. Quem vai comprar uma casa ou um imóvel, vai fazer um crédito imobiliário, vai também ser ali referenciado pela Selic. Então, quanto maior a Selic, mais caro ficarão os empréstimos e investimentos ali que as empresas vão tomar, né, de crédito
dos bancos e instituições financeiras. Agora, o Banco Central ele tem que preservar o valor da moeda, né? E como é que ele faz isso? Quando a inflação está elevada, ele tende a subir a nossa taxa de juros, que é a Selic. Por quê? Porque quanto maior a Selic, mais atrativo fica para os empresários a tirarem dinheiro da produção e colocarem em investimentos como renda fixa. Então, eu não estimulo a economia. Ao não estimular consumo das famílias, investimentos, gasto do governo, o que acontece com a demanda? Ela cai. Ao cair a demanda, eu tendo a reduzir um pouco a inflação. Por isso que a Selic é utilizada como política monetária do Banco Central. Quando aumenta a Selic, eu tento a reduzir a inflação porque a nossa demanda agregada ela cai. E o inverso é verdadeiro. Quando a gente estava na pandemia agora, o Banco Central teve que jogar os juros lá embaixo, em 2%, para que as pessoas tirassem dinheiro da sua poupança, do seu investimento ali no banco, para jogarem em algo mais produtivo, seja num imóvel, seja num estabelecimento comercial, seja numa lanchonete, do que seja. Então, esse é o balanço. Quanto maior a Selic, menor a demanda agregada, e o contrário é verdadeiro. Bom, e para a gente finalizar, o que a gente pode esperar para o fim deste ano e até para o ano que vem? Esse processo inflacionário deve continuar, como já também foi registrado anteriormente? Aqui eu não quero nem ser pessimista, eu quero ser realista. Eu acho que a gente tem que passar essa verdade para quem está nos vendo nesse momento. A inflação deve continuar pressionada. Qual é o nosso grande problema nesse momento? A nossa crise hídrica. Está muito difícil. O nosso período de chuva aí com o fenômeno Laninha deve ter uma chuva abaixo do normal. Ou seja, a gente vai enfrentar agora que a gente está em outubro até março do ano que vem, a gente não vai ter condições, que seria o período de chuva, né, de voltar a níveis mais elevados ali dos subsistemas de energia. A gente vai continuar produzindo pelas termoelétricas, que tem um custo muito mais elevado, e com isso vai ser impactado nos custos de toda a cadeia produtiva. Além disso, você tem o preço do petróleo no mercado internacional continua aumentando, está batendo $80 o barril. Você tem também o preço do gás, que é um derivado do petróleo, que vai encarecer para consumidores, empresários e alimentos, porque você não consegue baixar o preço dos alimentos da noite para o dia. Você tem que esperar uma safra, por exemplo, a safra da soja, do milho, estão sendo pressionadas aqui pela seca, né, pela falta de chuva. Então, talvez ano que vem a gente tenha uma safra um pouquinho pior, o que pode impactar nos preços. Então, resumo, a gente vai continuar com a inflação pressionada para o ano que vem, por conta desses custos, não pela demanda. E o que o Banco Central faz? Ele sobe os juros também para tentar trazer o capital especulativo, trazer o câmbio lá para baixo, porque à medida que eu trago o câmbio para baixo, eu importo o produto do exterior para o Brasil de forma mais barata. O problema é que tem tanta instabilidade econômica e política que não deixa esse câmbio descer. Então é um trabalho meio de enxuga-gelo. O Banco Central aumenta juros, mas não consegue baixar o câmbio por essas instabilidades. Então são vários fatores que daria para a gente conversar horas e horas aqui, que vão continuar pressionando a inflação, e os empresários têm que ficar muito atentos nesse momento, porque qualquer descontrole no orçamento, nas finanças, pode gerar um efeito muito ruim e evitar o endividamento, porque os juros, como eu falei, a Selic subindo, vai encarecer o crédito para o empresário. Então, é importante muito foco nesse momento e controle nas finanças para não ter nenhum problema ao longo desse ano, e também em 2022 será muito desafiador. Vale o alerta e também é necessário fazer um planejamento financeiro. Bom, conversamos com o Guilherme Ditzi, assessor econômico da FEComércio São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, Guilherme. Obrigado, até uma próxima. Podemos concluir que a inflação, quando controlada, é um sinal de que a economia está aquecida e crescendo de uma forma saudável. É por isso que o Brasil tem uma meta anual de inflação para dar segurança para a economia. Essa é uma forma de garantir que a economia brasileira continue em crescimento e os preços controlados. E esse foi mais um episódio do Notícia em Detalhe, o nosso programa quinzenal com participações de especialistas que discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Não esqueça de dar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para trazermos cada vez mais conteúdos como esse para você. Até mais!